Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente vai analisar um texto que, assim, de primeira parece um manual bem antigo, né? Levítico, capítulo 22, é cheio de regras para sacerdotes, sacrifícios lá no antigo Israel. Exato. Parece distante, mas tem muita coisa ali. Sim, e para nos guiar, a gente está usando o texto da NVI, claro, e alguns comentários bem legais. Maná Online, Jornada Bíblica, um comentário expositivo e o Reavivados por Sua Palavra. A nossa ideia aqui é ir além daquelas regras, sabe? Tentar entender os princípios por trás, santidade, pureza, o que era oferecer algo a Deus e como isso pode, de repente, conversar com a gente hoje. É um desafio bom. Com certeza. Então vamos lá. A primeira coisa que me chamou a atenção foi, nossa, quanto detalhe! E a seriedade disso tudo. Por que tanta regra específica para os sacerdotes, para os animais? Parece mais que só um ritual, né? Você tem toda a razão. Não era só ritual por ritual, não. Essas regras todas, por mais detalhadas que fossem, apontavam para algo fundamental. O respeito enorme que era exigido para chegar perto do sagrado, da presença de Deus. Levítico 22 é essencialmente sobre santidade. Os sacerdotes, os sacrifícios perfeitos, eles funcionavam como símbolos, como o comentário Maná lembra citando Colossenses, tipo sombras, sabe? Sombras do que viria depois. Isso, prefiguravam o ministério perfeito de Cristo, o sacrifício final dele. Eram lições visuais, constantes, sobre quem Deus é e a necessidade de um mediador. Entendi. Faz muito sentido olhar assim, como peças de um quebra-cabeça maior. Bom, começando pelos sacerdotes. O texto lá em 22.2 é bem direto. Diga a Arão e a seus filhos que tratem com respeito as ofertas sagradas para não profanarem o meu santo nome. Já começa com peso, né? Um peso enorme. E as regras de pureza eram, nossa, muito estritas. Muito. O capítulo descreve várias situações que deixavam o sacerdote impuro temporariamente. Tipo, tocar no morto, ter certas doenças de pele, fluxos corporais, ou até tocar em bichos considerados impuros. E veja bem, não era necessariamente pecado, tá? Era mais uma condição ritual que impediu o contato com o sagrado naquele momento. Ah, entendi a diferença. Não era moral, era ritual. Isso. E para resolver essa impureza, tinha um processo. Tomar banho e esperar até o pôr do sol. Só depois podia comer das ofertas sagradas. E não seguir isso? As consequências eram pesadas. O versículo 3 fala que o sacerdote impuro que chegasse perto das ofertas seria eliminado da presença de Deus. O 9 fala até em risco de morte por profanar as regras. Uau! Isso mostra a responsabilidade, né? Sem dúvida, a santidade da função era central. Como o comentário Maná sugere, essas regras acabavam mostrando contraste, né, entre a nossa fragilidade humana e a perfeição de Deus que eles representavam ali. Profanar esses rituais era como distorcer a imagem de Deus e do plano de salvação. Precisava ter essa linha bem clara, sabe? Proteger o sagrado. E essa separação ia até para quem podia comer das ofertas que sustentavam os sacerdotes, né? Quem ficava de fora? Não era só uma questão social comum, pelo que eu vi. Não mesmo. As regras são bem curiosas. Visitantes ou empregados temporários do sacerdote, por exemplo, não podiam comer. Nem a filha do sacerdote que casasse com alguém de fora da tribo de Levi, da linhagem sacerdotal. Mas olha que interessante, escravos que o sacerdote comprasse ou que nascessem na casa dele, esses podiam comer. Nossa, que diferente! E também a filha que ficasse viúva ou fosse divorciada se não tivesse filhos e voltasse para a casa do pai, ela recuperava o direito de comer. Então o critério era pertencer à casa sacerdotal, de alguma forma. Exatamente. Isso reforça muito a ideia de que as ofertas eram um privilégio, um sustento que vinha de Deus, mas ligado diretamente àquela família sacerdotal e à sua casa no sentido mais amplo. Essa estrutura de sustento é bem particular. Eu li uma nota no comentário Maná, citando a Life Application Study Bible, que faz um contraste interessante. Com o Egito, talvez. Isso, com o Egito, onde ser sacerdote podia ser um caminho para ganhar poder político, riqueza.
Em Israel, os sacerdotes levitas não tinham terras, né? Fora as cidades e pastagens deles. Dependiam desse sistema de ofertas. É verdade. Então, parece que essas regras sobre o sustento ajudavam a manter o foco no serviço a Deus, em ligar o povo a Ele e não em acumular bens ou poder para si. Exato. A própria estrutura social e econômica deles era pensada para reforçar o propósito espiritual do sacerdócio. Era uma distinção clara das outras nações. Faz todo sentido. Ok, agora mudando um pouco o foco. Vamos para as ofertas em si, para os animais. A regra principal ali parece ser bem clara. Não tragam nenhum animal defeituoso. Por que essa exigência tão forte de perfeição? Isso chama muito a atenção. Chama mesmo. E as fontes que a gente está usando, como o Maná Online, a Jornada Bíblica, elas concordam em 2 pontos principais, que se conectam na verdade. Primeiro, o simbolismo. O animal de sacrifício, principalmente nas ofertas pelo pecado ou nos holocaustos, eram tipo uma figura de Cristo, o cordeiro perfeito sem defeito. Ah, claro. Então, uma oferta com defeito seria uma representação falha, inadequada dessa perfeição que viria. Entendi. A sombra tinha que ser o mais fiel possível para apontar para a realidade. Precisamente. E a segunda razão é o respeito direto a Deus. A oferta era para ele, né? Levar um bicho inferior, doente, machucado, seria um ato de desprezo. Uma falta de reconhecimento da majestade, da santidade dele. Faz sentido. O comentário Maná até usa aquela comparação do profeta Malaquias, que é muito boa. Você não daria um presente ruim para um governador, para uma autoridade humana, daria? Jamais. Seria uma ofensa. Pois é. Quanto mais ao Rei do Universo. Oferecer o melhor era um sinal de sinceridade, mostrava o valor que se dava a Deus. E o texto de Levítico não brinca em serviço na hora de listar os defeitos, né? É bem específico. Cego, aleijado, mutilado, com úlcera, ferida, fluxo, problema nos testículos. Sim, a lista é longa. Basicamente, qualquer coisa que comprometesse a integridade física do animal o desqualificava. E isso valia tanto para o israelita quanto para o estrangeiro que morava lá. Exatamente. A integridade física era o símbolo visível da perfeição exigida. Para essas ofertas principais, como holocaustos ou ofertas de paz para cumprir voto, tinha que ser um macho sem defeito. O padrão era altíssimo. Altíssimo mesmo. Mas tem um detalhezinho no versículo 23 que é interessante. Para uma oferta voluntária, uma oferta espontânea, digamos assim, um animal com uma deformidade leve ou meio atrofiado até podia ser aceito. Ah, é? É, mas esse mesmo animal não serviria para pagar um voto. Isso talvez mostre uma certa flexibilidade, dependendo da intenção, da natureza da oferta. Mas o ideal, principalmente para expiação, para cumprir promessas solenes, continuava sendo a perfeição. São de matar a mãe e a cria no mesmo dia. Alguns comentários, tipo o comentário expositivo, sugerem que isso pode mostrar uma sensibilidade de Deus, um cuidado com a criação. O que você acha? Olha, é uma interpretação possível e bem bonita, eu acho. Embora o foco principal de Levítico seja a santidade ritual, a obediência, né? Não é impossível que essas regrinhas específicas reflitam também princípios maiores do caráter de Deus. Como a misericórdia. Isso, misericórdia, rejeição da crueldade desnecessária, mesmo num contexto difícil como o do sacrifício. E o capítulo termina reforçando a importância da obediência para que a oferta fosse aceita, como naquela regra sobre comer a oferta de gratidão no mesmo dia. O jeito de fazer a oferta importava muito para a validade dela. Ok, a gente mergulhou fundo nesse mundo do Antigo Testamento. É fascinante ver essa lógica interna, o simbolismo todo. Mas aí vem a pergunta que não quer calar. E hoje? Sacerdócio levítico, sacrifício de bicho, parece outra galáxia, né? O que a gente tira de Levítico 22 para nossa vida agora? Essa é a ponte, né? A conexão crucial. E aqui, os comentários que a gente analisou, o Maná Online e o Reavivados por Sua Palavra, eles são unânimes. Apontam para uma transformação radical que o Novo Testamento revela. Eles destacam muito aquela passagem de 1 Pedro 2,9, que chama os seguidores de Cristo de, como é mesmo, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Sacerdócio real. Isso é forte, quer dizer que aquela função de representar a Deus,
de mediar o acesso a ele, que era só da tribo de Levi, agora se expande para todo mundo que crê? Exatamente essa é a ideia. Dots, agora é para todos nós. Isso, o chamado fundamental. Sede santos, porque eu sou santo, que é uma citação direta de Levítico que Pedro usa, ele não foi cancelado, ele foi universalizado. E a fonte da santidade continua sendo Deus, claro. O Reavivados enfatiza isso. É ele quem nos santifica. Mas o meio mudou. O meio mudou completamente. Em vez de levar animais perfeitos, o apóstolo Paulo fala para a gente oferecer algo muito mais pessoal. Nossos próprios corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Está lá em Romanos 12:1. Nossa. Então o foco sai do ritual externo e vai para uma entrega interna, diária, contínua. Não é mais sobre a perfeição física de um animal, mas sobre a condição do nosso coração, da nossa vida. Exato. O Reavivados até usa aquela comparação de Caim e Abel, né? Abel ofereceu com fé, do melhor, e Deus aceitou. Caim ofereceu do jeito dele, sem ser o melhor, e não foi aceito. Essa diferença entre adoração de verdade e só cumprir tabela, baseada na atitude do coração. Isso continua valendo, né? O texto fala de Provérbios. Dá-me, filho meu, o teu coração. Continua totalmente. E o Reavivados faz um alerta importante. Tentar fazer uma reforma só por fora, na aparência sem um reavivamento de verdade por dentro, acaba sendo hipocrisia. A santidade que Deus quer hoje é aquela do Salmo 24, limpo de mãos e puro de coração. É uma mudança que começa dentro da gente. E essa mudança não é só para nós mesmos, né? Tem um propósito maior. Essa ideia de sacerdócio real não é só um título bonito. De jeito nenhum. Pedro continua, lá em 1 Pedro 2,15, falando que a gente é como pedras vivas sendo construídas como casa espiritual. Para quê? Para oferecer sacrifícios espirituais que Deus aceita por meio de Jesus. Sacrifícios espirituais. O que seriam? Nossas vidas, nosso louvor, nosso serviço. E o propósito final desse sacerdócio todo, como o pastor Valdeci Júnior resume no Reavivados, é claro, abençoar os outros. É sermos instrumentos para levar a graça, a verdade, o amor de Deus para o mundo. Aquela função de mediar, de representar, continua, mas agora é com toda a comunidade da fé na interação com o mundo. Que trajetória incrível! A gente começou com regras super detalhadas sobre pureza, animais sem defeito lá em Levítico 22, e chegamos a princípios profundos que continuam super atuais. A santidade de Deus, a necessidade de respeito pelo sagrado, o simbolismo que apontava para Cristo, e esse chamado surpreendente para todos nós vivermos de forma santa, como esse sacerdócio real hoje. Exatamente. Aquelas exigências do passado, tipo a perfeição dos animais, a pureza ritual dos sacerdotes, mesmo que não se apliquem literalmente hoje da mesma forma, elas continuam nos ensinando. Ensinam sobre a seriedade da santidade de Deus e sobre o privilégio que é poder se aproximar dele. O Novo Testamento não diminui a santidade, ele a aprofunda, internaliza, coloca no coração e torna acessível a todos, por meio de Cristo. Uma mudança radical mesmo. Muito. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para pensar, né? Se somos chamados a ser parte desse sacerdócio real hoje, como é que aquela exigência antiga de oferta sem defeito nos desafia a pensar sobre a nossa oferta a Deus? O que seria um defeito no nosso sacrifício vivo hoje em dia? Talvez, sei lá, hipocrisia, uma motivação errada, indiferença, falta de integridade. Como a gente pode buscar oferecer o nosso melhor, nossa vida, nosso tempo, nosso serviço, nossa adoração, com sinceridade, de coração mesmo? É uma ótima reflexão. E na prática, o que significa para nós hoje não profanar o santo nome de Deus? Nas nossas ações, palavras, nos nossos relacionamentos do dia a dia? Fica aí para a gente pensar.